Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 3 de agosto de 2010, terça-feira. O verbete é o 1649, 5 páginas, 51 logias e 18 máximas. O tema Melex anunciada. A especialidade é a autorrealismologia. Definição. A Melex anunciada é a condição futura, imediata, francamente previsível de determinada consciência, em função da própria vida humana atual e caracterizada pela melancolia extrafísica intermissiva, pós-dessomática ou post-mortem, estado mórbido da, então, consciência, evidenciado por depressão, estadiando profundamente doloroso e prolongado, perda da capacidade de amar e do amor próprio, com tristeza indefinida e intenso abatimento. Agora, nós temos aí os pecadilhos pensênicos imaginariamente secretos, as assinaturas pensênicas borradas, as intencionalidades interprisiológicas, a psicosfera melancólica da vida intrafísica pró-melex da consciência, o ambiente humano permeado pela pré-melancolia extrafísica. A Melex anunciada a partir do aviso antecipado dos prenúncios da Melim vivenciada pela pessoa. Quer dizer, a Melim aqui mostra a Melex próxima. Os sinais indicativos dos parafatos intermissivos próximos. Os trens da alegria da corrupção. O encantamento de si mesma quanto à consciência. Eu quero dizer para vocês que na tecnologia, em Impacto-Terapia, está faltando a TO. Agora, nós temos aí a fatologia, tem mais de 20 linhas, é grande. O detalhismo tem 12 máximos. E nós temos na remissiologia, entre os 15 itens, nós temos antepassado de si mesmo, autoassédio, autocorrupção, autotortura e inspiração baratrosférica. Frase enfática. A condição parapatológica da Melex anunciada, infelizmente, ainda soberba algumas consciências lúcidas quando vivem desatentas a respeito de determinadas ações em certas fases da vida. Você vive inteiramente seguro quanto à qualificação incorrupta das próprias ações, em relação a todos os períodos da vida humana? Estudar o processo da Melex é muito importante para todo mundo. Agora, a pergunta: os assediadores não poderiam saciar sua sede energética na energia imanente dos meios naturais? Não. Eles não sabem viver, eles não têm experiência, não têm inteligência evolutiva. Outra coisa, eles pegam a energia que já está modificada pela consciência, por isso que a gente chama energia consciencial. A energia consciencial é o dólar para as consciências energívoras. Como a dificuldade em se superar trafares, ou mesmo um megatrafar, relaciona-se à fisiopatologia das doenças mais comuns que afetam os principais órgãos e sistemas do organismo. Os trafares seriam origem do autoassédio? Não, eles já são, né? Autoassédio é uma coisa só, né? Os serenões possuem megatrafares? Ao que me consta, não, por isso que eles são serenões. Poderia nos informar algumas verpons quanto ao assunto? Seria bom ver tudo que tem aí, né? É muita verpom que tem. É uma série de verbetes sobre esses assuntos, né? Problema de trafor, isso, tem muita coisa nesse sentido. Olha a palavra trafor e procure, você vai achar muita coisa. Agora, olha na enciclopédia. Veja o professor falando das dificuldades da TENEPS, mas não acho que isso é um problema para mim. Não sinto desconforto ao pensar em fazer algo por toda a minha existência. O meu problema mesmo é ver. Esse sim me dá uma dor de cabeça danada. A TENEPS é realmente difícil? O professor pode falar algo sobre o EV? Escuta, o que você está falando sobre TENEPS se você não está entendendo nem o que é EV? Que bobagem é essa?
Você não está com nenhuma autoridade para falar nada disso. Isso está cômico, essa condição aqui. Vocês viram o que eu estou falando? É que ele não tem dificuldade nenhuma para praticar a TENEP, mas ele não sabe nada, nem não domina o EV, nem nada. Olha só que incoerência total. Você não entendeu nada até agora do processo de energia. Seria bom você fazer uns cursos nossos para, não é, atilar, ficar mais vivo a respeito do processo da energia consciencial. O negócio é muito sério. Agora, ó, o EV, seria bom você participar aqui de cursos que nós temos, isso vai ajudar você mais depressa. Depois você mesmo vai rir de você e da pergunta que você fez. No exercício de mobilização de energia, percebo que minha mão esquerda fica mais fria, enquanto que a mão direita fica com a temperatura normal. O que ocorre? Não, aí o problema todo é que você deve estar tendo mais percepção e movimentação das energias conscienciais a partir da sua mão esquerda, que está esfriando. Isso às vezes ocorre, se de ver, que é o processo assim da lateralidade da energia, né, no corpo. Tem disso. Isso é fase de desenvolvimento. O que opina o senhor do seguinte megapensento trivocabular? Melex, tarefa antifraterna. O senhor acha pertinente ou não? Não acho. Melex não é tarefa. Não tem nada a ver com isso. Melex significa sofrimento, dor, distúrbio, enfermidade, loucura. Tem nada a ver com tarefa. Presta atenção que você ainda não entendeu bem o que é melancolia, essa filha. Agora, gente, nós temos aqui um negócio muito sério que eu quero falar com vocês, que a gente foi sorteado aqui, e eu quero só agora fixar o nome das pessoas que ganharam aqui as coisas, que são pessoas que estão nos ajudando muito, são os amigos da enciclopédia. Sorteado no programa Amigo da Enciclopédia, agosto de 2010. Práticas do Parapsiquismo Avançado, Oswaldo Amêndola, de Foz. Balanço Existencial 2011, Marilene Osati, Amadori, Foz do Iguaçu. Isso aqui que eu estou falando é o que a pessoa ganhou, curso, etc, tal. 40 manobras, Genoveva Gomes Teles, de Brasília. Lexicologia, vaga 1, Juliana dos Remédios Carvalho Cruz, de Foz do Iguaçu. Lexicologia, vaga 2, ou a segunda, Vera Lúcia Queiroz Jucá, de Curitiba. Acoplamentário, Lúcia Helena Machado Maclouf, São Paulo. ECP1, Pilar Alegre, de Foz do Iguaçu. Está vendo? Você está precisando, né? Que vergonha total, eu não entendi essa. Você vai dar algum curso lá? É isso? Por isso você foi sorteado? Agora, ECP2, Andrés Ros Casanova, do Rio de Janeiro. Teoria e Prática da Inversão Existencial, Sônia Regina Almeida, de Curitiba. Programa para Facilitação da Pesquisa, Aride Maria Guinali, de Porto Alegre. Livro 1, Renato Serzanink. Livro 2, Dasticleia, de Natal. De modo que quem ganhou o laptop foi a Valéria Ferreira de Carvalho, de Belo Horizonte. Não, tem um monte de gente fora aqui, de todo lado. De modo que nós queremos agradecer solenemente, de maneira sincera, todos esses que têm ajudado os processos da enciclopédia. Muitas graças, thank you very much, merci. É isso? Agora, gente, queria mostrar para vocês aqui, também, primeiro, tem aqui uma resposta, que é o seguinte: você considera que a maior concentração de jegues do Brasil encontra-se no Nordeste? Gostaria que retirasse a piada ou justificasse sobre o fato de haver jegues em todo o país. Além disso, tal comentário reforça a ideia de que aqui na minha região só tem jegue. Escuta, você me perdoa, companheiro, mas vamos aos fatos. Jegue é uma palavra que, se eu falar isso em Goiás ou Minas Gerais, ninguém sabe o que é. Lá o nome é burro, mula, tem um monte de nome para esse negócio de jegue fora. Onde é que tem jegue? É no Nordeste ou onde que é? Na casa de vocês? Como é que é isso?
que há, companheiro? Você está com dor de cotovelo? Por quê? Isso é bobagem, besteira. Agora, jegue, existe um livro, é só você vir aí e ver na nossa holoteca, tem lá uma enciclopédia do jegue, o cara que ganhou o jegue, que colecionou, que não sei o quê. Tem um monte de coisa, tem livro sobre jegue, tudo nordestino. Outra coisa, eu acho o jegue o maior, eu falei isso para exaltar o processo do jegue. Aonde eles dão valor para o jegue é no Nordeste. Agora, o processo todo é o seguinte, ainda andam no jegue. Às vezes a perna do cara é maior do que o jegue, quase que está batendo no chão. Tem que andar com a perna esticada porque ela bate no chão. Quer dizer, isso também está errado. Também é lá do Nordeste. Tudo isso eu já vi lá. De modo que, você me perdoa o mau jeito, eu sou obrigado a mostrar a realidade para você, né? E viva o jegue. Vamos salvar o jegue. Dê um jeito de salvar o jegue. Vê o que você faz. Agora, na Itália o negócio é pior. Lá faz fila para comprar carne de cavalo nos açougues. Eu vi isso na Itália, algum tempo atrás. Eu não sei se continua do mesmo jeito, mas carne de cavalo, os negócios todos, quer dizer, o negócio é brabo. Agora, outra pessoa. Gostaria de informar ao senhor que a semana passada eu fui assaltada quando eu ia caminho ao trabalho. Mas é pertinente dizer que eu escutei, eu saí do apartamento, que pegaram um táxi. Acho que minha negligência foi não ter em conta o aviso e continuar caminhando. Por isso aconteceu o assalto. O importante de tudo isso é que o amparo esteve no momento justo. Eles não falharam. Minha imaturidade, sim. Isso é uma da senhora que tem escrito muito aqui para nós. Agora, o que é engraçado é isso. Ela teve o aviso, não seguiu, foi assaltada. Isso é que é previsão. Essa aí é uma bobagem, essa aí tem que evitar, né? No caso aí não tem saída. Agora, outra coisa. Tem aqui 2 casos sobre o Lula, que é o presidente da República ainda no momento. Irã diz que Lula é emotivo e fez proposta de asilo desinformada, porque o presidente Lula estava desejando salvar e dar asilo para a iraniana, a Sakineh Mohammad Ashtiani, e ela está sendo lá acusada de adultério. Pela lei deles lá, ela está condenada. Ela já escapou da morte, mas ainda tem outros problemas, processos que tem. Então, o Lula quis salvar. E eles estão mostrando aqui que essas coisas não podem ser feitas assim, que tem uma lei. E tem gente lá do Irã que já falou que ele está fazendo uma ingerência em assunto de outro país, que não está correto. Mas ele fez alguma coisa para fazer média com a história, né? De qualquer maneira, já é uma coisa para criar problema também para o amigo dele lá, que é meio perturbado, né? De modo que é uma coisa séria, a questão do Lula. Mas é interessante o assunto para o povo aí, de modo geral. Agora, mais interessante é o segundo assunto dele, é esse livro aqui, ó. O Chefe, é a segunda edição. Essa é a segunda edição, O Chefe. Ivo Patarra. A edição foi agora publicada em maio. Agora, esse livro é um dos maiores documentos de corrupção da história do Brasil que eu já vi até hoje. Agora, mostra que o Lula é o responsável por todos os processos de corrupção do mensalão. São 403 dias de mensalão. Tem todos os dias, um por um, o que aconteceu. Agora, tem cada coisa aqui incrível. Aquele húngaro e a situação que o Lula... O cara começou falando que escreveu um artigo, esse húngaro, que o governo Lula é o mais corrupto da nossa história. Então, o Lula, para abafar a situação, convidou o cara para ser ministro. Aí deu gado de um lado e do outro, de tudo quanto é jeito. Agora, depois tem aqui um dos capítulos, 8 ministros do governo Lula, 8 casos de corrupção, correspondente a cada ministro. Impressionante. Em 5 anos, Lula repassou 12 bilhões e 6 milhões para ONGs, dinheiro para amigos mal fiscalizado.
Aqui tem tudo aí falando essas coisas todas. Esse livro é uma catilinária da realidade do PT e do presidente Lula. 458 páginas. Eu aconselho todo mundo ver. Olha só a capa que fizeram. Tudo ele finge que não sabe nada. A situação está aqui. Então, por isso que ele está enxergando. É o negócio do macaco. É a mesma coisa isso aqui. Hein? Dá para baixar na internet. Agora, ó, o livro está marcando aqui os dias do mensalão na lombada do livro. Quem me mandou isso foi a Rosária, que é ela mandou lá de Brasília para cá, a nova edição aí do caso. Agora, esse livro realmente é um documento nessa história. O Brasil não pode esquecer isso. Esse negócio desse Ford de São Paulo, essas bobagens todas que tem, como é que fica? A poluição moral, política do Brasil está toda... A essência está aqui dentro. O livro é terrível, mostrando a realidade, né, do Brasil atual. Fala tudo aí, os detalhes de tudo. Marcos Valério, José Dirceu, Delúbio, aquele Silvinho, todos os detalhes. O cara da cueca aí que encheu de dinheiro, está tudo falando aí com detalhes, tudo registrado. Agora, ó, tem muita gente que não quis publicar esse livro, foi uma dificuldade. Essa edição não tem editora, é do homem, é edição própria. Está aí o nome dele. Qualquer um pode publicar e está falando aí quais são as condições que pode publicar à vontade, copiar, fazer o que quiser. Negócio seríssimo isso aí. Valdo, eu tenho o endereço aqui da internet que a pessoa pode ler e baixar. É www.escandalodomensalão.com.br. E tem esse livro inteiro. Tudo, está inteiro, capa, todas as eu páginas. Tinha falado sobre isso aqui. Não, eu cheguei a falar já há alguns tempos aqui. O Loche pediu para agora, repetir. Hoje eu estou mostrando o livro em si, porque saiu uma segunda edição já. Esse livro... Deixa eu repetir então, é www.escandalodomensalão, tudo junto.com.br. Tudo sem acento, tudo junto também. De modo, minha gente, que a vida é essa. Hoje nós estamos estudando Melex anunciada. É bom a gente falar nisso, nunca se sabe. Aí ele está falando também o lado bom, do aspecto social que o Lula tem feito nesses 7 anos, da situação toda. Mas, olha, faz 10% aqui e rouba 90% aqui. Quer dizer, o que adianta isso? No fim, é Melex do mesmo jeito. Não compensa. Quer dizer, a pessoa fazer o bem para ocultar o mal maior que ela está fazendo é uma coisa das piores que tem. É quando a pessoa faz o bem para fazer o mal. É um dos troços piores que existe. É justamente isso que é a corrupção. Corrupção é isso. Lá no fundo, o problema é ele. Então, é uma coisa para a gente pensar, estudar, etc., dentro da parapatologia. Valdo, tem um livro do Reinaldo Azevedo também, aqui do lado B. Sim. Esse aí está muito comentado na internet. E tem um outro do Reinaldo Azevedo, que é Máximas de um País Mínimo. Eu já falei muito. Fala do mensalão. Eu já toquei nesse também, nós temos. Esse aí a gente já tocou. Esse aí, junto com o outro, eu estou deixando aqui na biblioteca do Tertuliário. E são esses que eu estou considerando como obras-primas da época que nós vivemos. Essa é uma obra-prima. Entende? Do Zeitgeist, da era que nós vivemos, a contemporaneidade, como a gente chama. Né? Negócio seríssimo. Agora, é uma pena, né? Nessa época de eleição, esse livro devia ser distribuído para os eleitores. Mas é que o povo não lê, né? Mas é isso aí que devia ser visto. Agora, se você for falar, fica ruim para a pessoa pelo seguinte. Nesse caso aí, ele faz o bem para um lado, 10%, e 90% joga tudo no buraco. Os caras que estão recebendo dinheiro do governo, então recebem o dinheiro do governo e, ao mesmo tempo, não votam no governo. Então, veja, seria isso. Isso é muito difícil para eles. Que é a inversão de valores. Você está entendendo?
Quando é que esse povo vai fazer 90% bom e só 10% ruim? Pelo menos já seria alguma coisa, né? Mas isso ainda vai demorar. Veja, esse povo todo mensalão está tudo aí de novo. Zé Dirceu, Delúbio, Renan Calheiros, não sei o que mais. A situação está aí. José Sarney, está tudo falando ali, o negócio todo. Essa era a pergunta que eu ia fazer, né? Um exercício de prospectiva de quando isso vai começar a melhorar. Né? Não, e o problema agora é o seguinte, eu penso que o período de carência para a transmigração tem diminuído. Será que esse período de carência vai afetar esse povo? Quer dizer, antigamente demorava mais a pessoa ser transmigrada. Eu acho que agora não vai mais, porque a Terra entrou no outro patamar. Eles devem ter diminuído o período de carência, está entendendo? O para-direito vai... Quantas vezes a pessoa pode errar nisso aí, insistir no erro, para ela ficar por aqui ainda? Então, supercomunicação, nós estamos vivendo a era dos serenões, a era da cosmoética, a era do princípio da descrença. Como é que fica? Pensa nisso. Não se pode tapear nem as pulgas que pegam o seu corpo. Tem que ser tudo franco, falar tudo franco. Senão não dá certo. A vida é dura. Valdo. Agora, ó, eu desejaria contar uma coisa para vocês, mas é que essa semana eu falei muita coisa escatológica aqui. A escatologia que eu estou falando é no sentido, por exemplo, dos emunctórios, do processo do escapamento do corpo, por exemplo, de sexualidade, etc. Mas hoje, eu acho que eu devia te falar nisso, que é um processo escatológico, mas de uma significação extremamente transcendente. A gente precisa prestar muita atenção para ver que isso é importante. Então, veja bem, vamos entender. Eu estou fazendo hoje, desde as 7 horas até amanhã, às 7 da manhã, um exame de urina, que eu sou obrigado a fazer xixi dentro de um galão desse tamanho, para dar o xixi de 24 horas. Alguém aí já fez esse exame? Então está certo, você já sabe o que é. Então isso é da medicina, é muito importante, ele é muito sério para ver os processos renais. Eu examinei meu filho das coisas todas esses dias de novo, para ver tudo bonitinho, certinho, tal, sem nada, vesícula, tudo bem. Mas agora, preciso fazer o exame, já fiz o exame de sangue, eles estão lá estudando, e tem esse. Então, das 7 hoje de manhã até as 7 da manhã, amanhã cedo, o meu negócio tem que ser tudo no vaso, lá, aquele frasco especial. Agora veja, isso é uma coisa rara, porque eu não faço isso toda vez, é uma vez, daí alguns anos eu faço de novo, tá certo? Agora, lá em casa nós temos 2 gatinhas. Uma delas, que é a pretinha, ela é comprida, os olhos muito bonitos e super preta. O nome dela é Up, ou Ups, que a gente chama. Já veio assim, que é do negócio dela. Agora, ela é o que eu chamo de carioca malandra. Ela anda com toda a malandragem de gata. Eu nunca vi uma coisa dessa. Ela realmente é na manemolência. Agora, o que se passa? Ela é muito tinhosa. Então, quando ela não gosta de uma coisa, ela vai no lugar e mostra que ela está revoltada e dá o contra nela. Por incrível que pareça, às 7 horas eu fui lá e fiz a minha primeira manifestação no frasco. Ela chegou e fez a manifestação na porta do meu escritório, fez xixi lá e foi embora. Como é que é possível a sincronicidade do negócio desse? Ela raramente faz isso. Ela faz quando quer protestar, porque às vezes queria entrar, a porta está fechada, está lá faz xixi. Você está entendendo? Agora veja, fez aquele xixi, uma poça grande, bonita, tal, toda brilhante. E outra coisa, tem um cheiro todo especial, né? Característico. Agora então eu digo para vocês, o que tem nisso em matéria de sincronicidade? Será que tem? Não é muito estranho, no mesmo horário, olha, o meu banheiro para o escritório é um corredor,
É só passar um pedaço. Na mesma hora, quando eu vi aqui, eu falei assim, não é possível. Não, não é possível. Mas aconteceu, está lá. E ela logo entrou no escritório da Graça, sentou na cadeira e ficou lá me olhando. Como se não tivesse feito nada. É igualzinho uma criança que faz a malandragem e não diz nada. Agora, ela é consciente disso, ela faz como protesto, porque achou a porta fechada. Agora, ela é desse jeito, ela pergunta, pede as coisas. Por exemplo, de vez em quando ela chega perto de mim, onde eu estou? E começa a miar. E olha para mim. Aí eu sigo. Não, vamos lá, vamos ver o que você quer. Aí ela sai na frente e me leva. Chega lá, está faltando água. Ela quer beber água. Está faltando, está pedindo. Ela é correta. Então, eu só quero que vocês pensem. Vocês acham que isso tem sincronicidade? Será que tem alguma relação? Por quê? Como é que isso funciona? Eu observo tudo, procuro estudar tudo. Isso aí nunca aconteceu desse jeito. Gente, eu faço isso uma vez no ano, uma vez em 5 anos, sei lá quanto que é que eu vou fazer de novo. Será que ela não sentiu o cheiro? E é 24 horas que você tem que fazer o xixi. Ô, Walter, será que... Porque o gato também tem um certo instinto de sentir cheiro, né? E não querer deixar nenhum outro cheiro. De ficar vasculhando o cheiro. E até de ter querido, de repente, protestar contra outro cheiro que você está armazenando. Veja uma coisa. Pode ser também. Ela não entra no meu banheiro. Essa aí, raramente vai. Mas pode sentir o cheiro de longe. No nosso quarto, etc. Ela não é muito disso. Ela é toda... Eu tive um gato que se inquietava com qualquer tipo de É cheiro o de seguinte, longe. é a relação, veja, entre o meu processo do exame e ela, na mesma hora, mesmo dia, tudo igual. Vê se vocês me entendem. Se alguém tiver alguma ideia, me explique. Perguntar não ofende. Pois é, no caso de fazer 24 horas, né? Não, mas ela está doente. Ela está doente. Há algum tempo nós tratamos ela bem. Ela, tanto que ela emagreceu muito. Ela é compridinha, mas está magra. De vez em quando tem que ficar lá para tomar injeção, uma opção de coisa. Ela é doente. Mas agora, o que é estranho é isso. Ela não viu que eu entrei com o frasco dentro de plástico, tudo arrumado e tal. Já vem com o meu nome para o laboratório. Ela não viu nada disso, eu não levei ela ao laboratório, ela não sabe nada do que eu estou fazendo. Como é que é isso? Valdo, ela tem um hábito de urinar no seu local adequado, não tem? Não, ela é o seguinte, se ela quer entrar no lugar e aquilo está fechado, e deixar, não abrir, ela chega lá e faz, é o que eu chamo de grafo pensene. É a assinatura pensênica dela. Ela chega e faz o xixi. Você está entendendo? Na minha visão, eu vejo que ela teve uma sincronicidade realmente aí. Ela percebeu o momento de estar acontecendo algo que ela não faz no lugar errado e um momento que ela está vendo... Não, mas isso aí não me satisfaz. É pequeno, né? É demais. É muita coincidência acumulada de uma vez só, dentro de fatos simples, óbvios. Estão lá dentro. Mas é um volume de urina que vai ficar excedente dentro de casa, né? Não importa se é do gato ou se é de alguém. Não, mas eu já alguém. limpei tudo na hora, né? Eu não vou deixar por causa do cheiro e tal. Mas agora o que é engraçado é isso. Me explique. É o negócio da concomitância. É demais, no mesmo horário. É alguns metros só de diferença, uma coisa da outra. Ela não está sabendo nada do que está se passando comigo. Agora, é impressionante vocês pensarem nisso. Pensem bem. Por isso que eu falo que há processos de sincronicidade que são complexíssimos. Esse aí, dentro de toda a simplicidade dos fatos, ele é super complexo. Observem bem. É uma coisa para se pensar. Agora, é o que eu falo para vocês. Eu estudo tudo. Eu procuro pesquisar tudo. Se for possível, eu quero saber de tudo. De modo que aguentem. A situação é essa. Agora aqui. Em tecnologia, página 13, primeira linha. A técnica minuciosa da matança moderna dos atiradores de elite. Qual a relação dessa técnica com a Melex anunciada? Não, atirador de elite. Seria bom você ver filmes que tem desse povo, para você ver os caras que são aposentados, como é que eles falam disso,
com uma jactância, uma exibição, um processo como se eles fossem os heróis da humanidade. E são os atiradores de elite. Atirador de elite é aquela pessoa que ele tem uma máquina de matar, que é uma perfeição. A 1 quilômetro de distância, ele mira o processo dele lá do alvo, que ele tem, ele vê a testa da pessoa e dá um tiro na testa a 1 quilômetro de distância da pessoa e mata ela lá. A pessoa nem sabe de que ela morreu, quem é que matou, como é que foi, nem nada disso. Esse é o atirador de elite. Então vamos entender bem. Isso tem Melex? É lógico, é a Melex anunciada, está na cara, né? Uma pessoa que faz um negócio desse, especializada tecnicamente em tudo isso. E outra coisa, tem atirador de elite hoje, praticamente em dezenas de países. Qual seria o calcanhar de Aquiles no processo da programação existencial? Em economia existe o termo ceteris paribus, ou paribus, não é isso? Ceteris paribus, que em latim significa tudo mais constante. Seria um erro nosso, durante o processo da programação existencial, não levar em consideração as mudanças que o planeta e as pessoas têm, ou estamos mais lúcidos e orientados quanto a isso no extrafísico? O problema é o seguinte: a programação existencial, o calcanhar d'Aquiles da pessoa é o passado dela, aquilo que ela está com a boca torta, os desvios que ela já cometeu, os maus hábitos, os vícios do passado. Isso é que é o calcanhar de Aquiles da programação. Você não acha, você, na Apex? É isso aí. O mais, eu não sei nada aqui qual a relação que precisa ter com o resto. O senhor poderia relatar a sua visão fora do corpo do filósofo indiano Ramana Maharishi, quer dizer, o Maharshi, e se ele tem algum envolvimento com a conscienciologia hoje? Essa pergunta já me fizeram muitas vezes. O processo todo é o seguinte: a única coisa que eu sei é que esse aí eu já encontrei com ele fora do corpo. Ele está estudando os processos de curso intermissivo. E ele é o que domina e melhora a energia desse povo todo que eu estive examinando o orientalismo. Só isso. Atualmente eu não sei onde é que ele está, como é que ele é. Agora, ele é bom em matéria de energia, de muitas vidas. Na Fatologia, página 13, 14ª linha, a sintomatologia da melim desconsiderada. Sim, é uma melim que a pessoa tem, que ela está caminhando e ela não vê que ela está com a melim, ou ela não quer reconhecer, ou ela não liga para isso, vai levando o negócio dentro de uma melancolia braba. Então ela desconsidera essa sintomatologia, ela já tem tudo ali, mas ela não leva isso a sério. Isso aí é a Melex anunciada. Do ano de 1996 até 2003, passei por um período de depressão. Ao que tudo indica, o processo foi causado por 3 motivos: físico, psicológico, extrafísico, quer dizer, o organismo e o assédio. Durante esse período, eu trabalhava muito mesmo, o trabalho era braçal. Senti todos os sintomas da depressão moderada, mas como não podia deixar de trabalhar devido à sobrevivência pessoal, tentei ignorar os sintomas. Hoje estou melhor, mas ficou uma dúvida da situação. O que uma depressão mal cuidada ou desconsiderada pode desencadear? Não, se você já melhorou o processo extrafísico atualmente, você superou a depressão. O problema todo é ver se você ainda está sob o efeito de assediadores. O processo todo aí sério é esse. Porque a pessoa que está com muito assediador, mesmo aqueles que sofrem muito de alguma possessão, mesmo que seja semi-possessão, já está no meio caminho andado para o Amelex, né? Porque se dessoma, já tem os companheiros, a pessoa já sabe qual o ciclo de amizade que ela tem. Trinomiologia, página 14, 3ª linha. Por favor, pode comentar o trinômio: crise, reação, reerguimento. É o que a pessoa, ela tem uma crise de crescimento, ela reage com isso, ela procura arranjar um esquema de melhoria do processo e ela se reergue, ela sai fora disso, ela melhora, ela supera a crise e vai em frente dentro do processo evolutivo. Isso é que é o problema do trinômio. Valdo, aqui no ar. Valdo, às vezes você comentou de algumas pessoas que tiveram determinada vida humana,
às vezes com vícios ou com algumas questões assim bem mesológicas, e que após a dessoma rapidamente retomaram o processo de lucidez. E você já comentou alguns casos de alguns políticos, algumas Sim, consegues. principalmente o problema, por exemplo, físico, orgânico, até neurológico, Isso. da cabeça. Até as questões melhora logo. de CTI, você comenta que pode ser até rápido. Já encontrei com várias pessoas. A superação daquele processo da morte lenta. Tudo tem que ver os atenuantes. Pois é, a minha Os pergunta é o atenuantes influem seguinte. muito. Aqui na página 13, no final da fatologia, a última frase, você coloca assim, ó, as ações interassistenciais capazes de sustar a melex prenunciada. Tá? Então, é possível pelo menos na prática parece que sim, mas eu queria entender como é que isso funciona. Mecanismos de compensação por essa... Não é de compensação. É um mecanismo de compensação, mas não é bem isso. É o processo de lucidez e o problema de você ter uma alteração imediata para melhor. Na hora que você começa a ter ações interassistenciais, você está ajudando a você, mas você, através da ajuda aos outros. Essa ajuda aos outros, ela vai melhorar, em primeiro lugar, o seu holopensene, a sua atmosfera de vida. Isso é importantíssimo. A hora que começa a melhorar, é lógico, você está escapando da Melim, está saindo disso. Da Melex. Agora existe uma... Não, da Melim. Da Melim, né? Antes Que da é a Melex. Melim aqui que leva para a Melex lá. Mas existe uma espécie de uma balança, assim, onde a pessoa, se ela, por exemplo, ela pensa mal de si própria, mesmo que ela ajude os outros, mas se ela tem um processo de autoassédio íncito dela, tá? Agora, o nível de assistência que ela faz numa balança fosse Se a pessoa tendência começa a maior, fazer assistência aos outros, a tendência dela é mitigar, é minimizar o autoassédio dela. Isso é uma regra. Não pode coexistir as duas coisas simultaneamente. Não dá. Essa coexistência é impossível. É misturar água com azeite. Não funciona. Então, o problema é o seguinte, a hora que ela começa a diminuir o azeite impuro, a água dela começa a ficar potável, límpida. Entende? Uma coisa diminui a outra. é que quando eu penso isso, eu penso numa questão de percentual ou de gradação. Claro que a pessoa não vive autoassediada, né? A ideia não é essa. Mas, assim, se a gente fosse colocar numa balança, a pessoa dessoma, teve uma vida lá de vícios e tudo mais, mas ela não sofria com aquilo. Ela conseguia ajudar as pessoas, apesar das suas... Mas essa aí deve ter o saldo positivo. Acaba ficando com saldo positivo. Isso aí não tem medo. E tem casos que a gente conhece de pessoas que ajudaram muito, né? Foram... Uma das coisas melhores que tem é você encontrar uma pessoa de idade feliz. Para entender, né? Uma pessoa de idade, na terceira idade, na quarta idade, que ela seja equilibrada, feliz consigo mesma. Então ela sabe que o saldo dela é positivo. Ela já sente o processo da euforex. Valdo, agora como mensurar? Que é a euforia que ela tem aqui. Por exemplo, a mega euforização é baseada nisso. Agora, essa felicidade, você precisa, às vezes, entrar nela para entender se é uma felicidade real. Que uma vez eu comentei isso com você. Olha, mas existem certas coisas que nós temos que começar a clarear isso. Sobre esse aspecto, a gente já pode falar para você uma coisa. Por exemplo, vocês têm visto aí a mega euforização, que eu já estou fazendo já faz algum tempo, né? Há alguns meses, parece, não é isso? Então, agora vamos entender. Quais são os efeitos da mega euforização? Eu não estou falando esses efeitos que todo mundo sente na hora, uma coisinha ou outra, seja aqui dentro ou lá fora, ou seja o teletertuliano lá, não, é a coisa mais séria. Vamos examinar tecnicamente quais são esses efeitos. Por exemplo, vamos entender, do ponto de vista do corpo, a pessoa com a mega euforização sente uma autodisposição impressionante. Tudo dela começa a melhorar, porque a mega euforização melhora o metabolismo, todos os órgãos e sistemas do corpo humano começam a funcionar com a fisiologia em alto patamar lá da história, ela se sente numa disposição de super-homem, super-mulher, Mulher Maravilha, Wonder Woman, você está entendendo? Isso do ponto de vista do soma. Agora, do ponto de vista, por exemplo, soma quer dizer o corpo humano, órgãos e sistema do corpo humano. Agora, vamos pensar do ponto de vista do mental soma. A mega euforização
dá um nível de criatividade para a pessoa que ela deve aproveitar isso. Porque ela vai ter um monte de ideias novas, neoverpons, serendipitia, descoberta, invenção, inventividade, tudo começa com a mega euforização. Por quê? Ela tranquiliza tudo, a pessoa está tranquila, aquilo tudo vai melhorar demais. Do ponto de vista, vamos supor, da parapercepciologia, o parapsiquismo da pessoa, o autoparapsiquismo, a mega euforização, ela predispõe o processo do extrapolacionismo parapsíquico, energético, tudo isso para a pessoa na hora. Depende do que a pessoa vai fazer com aquilo. Se ela consegue segurar essa mega euforização para aplicar naquilo que é a meta, ou o trabalho, o interesse dela, daquele momento evolutivo, ela vai tirar partido, proveito disso de uma maneira absurda, imensa, grande, como nunca ela tinha feito antes. Então vamos pensar nisso. A euforia, que é esse bem-estar íntimo do processo, cria a mega euforização grande, isso aí liquida, elimina qualquer tipo de melim que pudesse levar para uma melex mais tarde. Então, uma pessoa dessa, se ela já está na idade, então a mega euforização de uma pessoa sensata, experiente, de idade avançada, isso é o máximo. Então, por exemplo, se vocês são jovens e têm uma mega euforização, sua saúde está boa, o corpo está bom, todos os órgãos do sistema não precisam de recorrer a você. Você não tem esses clientes. Entende? Porque o cara está bom, a mulher está ótima, não precisa disso. Então, ela, se tiver até uma mega euforização, aquilo ela às vezes até nem deu tanto valor, porque não, o meu normal é esse. Ela pensa que é assim, não é. E não é. Agora, por exemplo, uma pessoa de idade que já teve experiência, que o corpo está trabalhado, lanhado, tem já pé de galinha, rugas, está faltando sinóvia nas articulações, já tem umas excrescências nas juntas. Piripaco nos vasos. Isso é outra coisa muito diferente. Já tem aquilo que a gente fala, 5 a 7 comorbidades, depois dos 65. Quer dizer, você está começando a entender? Então, a mega euforização, ela começa não só a atenuar, mas praticamente a eliminar, né? Agora, Valdo, esses processos todos que a pessoa tem. Quando então, as doenças que uma pessoa tem numa condição dessa, não pega na balança, entra aqui e sai aqui. Isso é secundário. Ela vê que o processo é de matéria, um processo temporário, isso é efêmero, é fugaz. Ela não vai viver com isso. Então, veja, é totalmente o contrário da ideia da baratosfera. Na baratosfera, a pessoa entra e começa a curtir negativamente os seus males, como se aquilo fosse para a eternidade. Entendi. Você Agora, entendeu, né? eu entendi. Agora, essa questão que eu estou te perguntando, eu lembro de um caso que você já trouxe aqui várias vezes, né, a questão do Juscelino, que ele teve uma melim quando ele, na vida humana ainda, e que na dessoma dele ele recebeu muita assistência, que se encaixa no que você está colocando aqui, né, que é a questão do nível assistencial que ele teve na vida humana. Então, até certo ponto, foi uma atenuante, mas um processo de compensação. Então, quando você está estudando uma biografia, por exemplo, que você começa a ver que a pessoa tem determinados hábitos, determinadas formas de expressão, de atuação, que te faz pensar que no futuro ela possa ter passado por uma melex na dessoma dela. Como é que você analisa, que parâmetros que você utiliza para estudar essa biografia e falar? O problema aí é esse ver a foi para ficha melex, da pessoa. esse... Isso aí, quem tem que ver o processo é a ficha da pessoa. Agora, o que se passa? Os resultados disso aparecem já na vivência da pessoa. O modo dela viver e a hora que ela dessoma, a condição que ela sente de si mesma, já mostra o saldo da ficha. Então, isso vem inevitavelmente. O Juscelino, por exemplo, tem muita coisa a favor dele, senão ele não apareceria assim tão bem, com a situação toda, tão bem. Mas ele estava... Ele teve um período difícil. Por exemplo, teve um período que ele estava fora do Brasil, que eu mesmo queria ir visitá-lo. Eu procurei acertar as coisas, mas não deram. Mas a culpa não foi dele, foi minha. Por causa das minhas viagens.
Eu estava muito É que ocupado os mais com outras próximos coisas, não deu. falavam... Mas eu estive perto lá, estive para conversar com ele lá, para visitá-lo, enquanto eu estava fora do Brasil. Mas não deu. Entendeu? Na época. Então existe isso, né, Valdo? Essa questão de, até certo ponto, uma compensação pela assistência na vida. Pois é. Mas uma coisa limpa a outra, né? Sim. Tudo tem valor e é aplicado na vida da pessoa. Agora, precisa de ver quais são os atenuantes e os agravantes. O que pesa a favor, o que pesa contra, como é que é, para ver o saldo final. Agora, um caso assim, que também é curioso é o caso do Carlos Chagas, né? Assim, que o livro conta a história da baratrosfera e tal, mesmo ele tendo sido um grande médico Sim, e tal. mas ele, você tem que ver que é coisa atrás. Vidas anteriores. Não foi por aquela, não, né? Você tem que lembrar. Quem já examinou as coisas do Juscelino? O Juscelino era um cara alegre, otimista, aberto. O outro não era assim, não. Você está entendendo? Aquilo vem, é o processo da paragenética, a gente não pode esquecer isso nunca. Já tinha coisas do passado. Muito embora, por exemplo, o Juscelino era tão alegre que um dos apelidos dele era Nonô Pé de Valsa, porque ele gostava de dançar, alegre. E ele tinha problema com as energias, porque ele tirava o sapato na hora que ficava quieto, porque ele não gostava de ter sapato perto. Isso é pré-Kundalini. Mexia com o problema dele, por causa da energia aí, telúrica, já é energia. Ele tinha essas coisas todas, a gente sabia disso. Paulo, aqui no ar. Como é que se explica uma criança sentir essa melexa anunciada? Tem criança que você vê que é um assediador total, né? Ela já chega, só pensa o mal, só quer fazer o mal para os outros, quer acabar com tudo, tudo é pior. A turma que estuda psicologia, que está atendendo aqui em Foz, está assim de gente. Todo dia o povo vem e fala, hoje eu atingi 3 conselhos, mini conselhos. Tudo menino, tudo criancinha. É menino de 5 anos, de 7 anos, de 8 anos. Cada um, se puder, fura o olho do outro. Você nem calcula como é que são essas crianças aí hoje. É só ver. Então, como é que fica? Vai ter o quê esse povo? Desse jeito. Por isso que eles estão sendo assistidos. Se não melhorar, tem que fazer uma força danada. Outra coisa, você sabe que essas crianças não gostam de um processo de afeto, nem nada. Fica longe da pessoa. Para conquistar é um problema. Você sabe como é que as psicólogas aí estão usando, né? A turma da cognitiva, né? Brinca com a criança, leva jogos das coisas junto, leva presente, vê o que a criança gosta, leva. Então, para conquistar a amizade, porque a criança chega lá e não quer saber de nada, já chegou contra a pessoa, seja quem for que aparecer. Agora, então, ela leva, conversa, como se fosse de igual para igual. A psicóloga trabalha como se ela tivesse a mesma idade, os mesmos sentimentos, as mesmas intenções, os mesmos interesses. Então, leva a bola, sabe, de futebol, quando viu, joga futebol com a criança, na hora, é o jeito, para conquistar a amizade dela. Agora, é um problema, até conquistar, tem que ser naquele dia que a criança fala, não, eu quero ver a fulana. Aí mostrou que ele não esqueceu da pessoa, porque tudo ele dá o conta. Agora, uma boa parte desses são homens. Mas tem mulher no meio também, tem menina. Mas agora, a boa parte tudo é menino. Agora, eu estou falando isso porque nós estamos vendo isso esse ano. Eu estou vendo uma opção de casos desse aí. Mas se essa criança, quer dizer, se essa Consim, ela anteriormente ela já estava, foi para o já veio da baratrosfera, já deve ser líder de uma opção de coisa, recebeu muito impacto, muito trompaço na cara de vidas anteriores, e ela é danada e revoltada contra o cosmos. E é outra coisa, uma boa parte dessas crianças são hiperativas, tem isso, não para, mexe em tudo, se não tiver cuidado, quebra, joga assim para ver quebrar, não, que barulho lindo, tá, você está entendendo como é que é? É uma opção de coisa nesse sentido, tem que conviver com isso. Eu lembro que uma vez, lá no Rio, lá na Visconde Pirajá, no Instituto,
tinha uma senhora que queria trazer a filho dela, que era hiperativo e esse alterado. Todo mundo ficou com medo da criança. O povo fechou as portas lá do departamento, na hora que a criança chegou. Foi preciso ir lá, conversar com a criança, com calminha, arranjar uns brinquedos, umas coisas para dar para ela, para acalmar. Agora, a mãe falou assim, pois é, Valdo, isso é 24 horas, o ano inteiro que eu tenho. Mas aí essa criança não tem melim, e se além disso, essa criança não tem melim, e se além disso, essa criança tem melim? Mas ela vai acabar tendo, você pensa bem, amanhã ela tem um processo de doença, porque o corpo dessa criança não vai aguentar muito, vai ser o primeiro a dar tilt. Ele vai começar a dar defeito. A hora que começar a dar defeito, ela fica revoltada com tudo mais ainda. Daí a pouco, como é que fica? Aí, ó, depressão infantil, suicídio infantil, nós sabemos disso, todo tipo. As CONSREL, gente, estão aí, o negócio é muito mais sério que a gente pensa. O pessoal não gosta de abordar isso. As psicólogas nunca ouviram falar nisso, então falar para ela, ó, você está trabalhando com CONSREL. Aí ela aparece aí para falar comigo. Aí lá vou eu conversar com ela, dou o livro, o Homo Sapiens Reurbanizados. Assim, ó, eu sinto muito, é grande, mas você lê aqui que tem 100 capítulos sobre CONSREL. Escolha o seu. Qual CONSREL que você quer estudar? Olha aí que você vai ver que tem nessas crianças aí, você vai ver. Aí eu falo no título, não, essa aí eu tenho. Tem uma desse aí. Tenho. Professor Valdo. Tem 100 capítulos. Aqui no ar, professor Valdo. Sim. Além de tudo isso que você levantou agora, com características, o educador, ou seja ele o psicólogo, qual é o elemento mais importante para que o educador possa determinar que aquela criança, aquele pré-adolescente, é com os réus? Porque a mesologia, hoje, tanto na escola quanto nos lares, não ajuda quase nada. Não é? Mas então, o problema é que a pessoa vê as tendências dela na hora. Pelas tendências, é tão óbvio. E outra coisa, a criança, por exemplo, quando vem para o psicólogo, a mãe já está sofrendo com aquilo há muito tempo, já levou em tudo quanto é ambiente, profissional. Mas não tem estrutura, né, professora? A gente há de convir que a escola e maior parte da família não tem uma estrutura para educar. Mas o problema é o seguinte, o fato é que existe o processo, a coisa está lá, o negócio está ali. Com educação ou sem educação, as CONSREL estão aparecendo. Sim, mas qual é o elemento, professor? O elemento para ver é a tendência, é só ver o temperamento da pessoa. A criança desse jeito acabou. Ela quer, você fala um assunto para ela, ela vê o pior do assunto e entra naquilo. Sim. E começa a rir. Eu tenho exemplos na minha vida disso. Tem isso tudo, mas tudo óbvio. Você olha para a criança e fala assim, bolas, um capetinha mesmo, total. É o mini Satã. É o diabo mirim. É perfeito. Todo mundo vê. Se há de ver, é o povo que começa, por exemplo, certos tipos de professora que não são da área, quando começa a ver isso, as enfermeiras que têm contato com esses casos, a cuidadora que começou agora, elas ficam pasmadas, perplexas, dá aquele estupor na consciência, a hora que vê como é a criança. O processo é esse. Agora, é o temperamento, a tendência, mostra a realidade. A primeira coisa que você olha é o seguinte, a criança, você fala uma coisa para ela, você já pode saber qual é a pior coisa que pode ter nesse assunto, que ela, naquela idade, pode captar. É isso que ela vai falar, é batata. A pior coisa, ela sempre pensa o pior. Então ela vê uma coisa e fala assim, como é que a gente faz para acabar com isso? Como é que eu destruo isso aí? Como é que eu jogo fora? Como é que eu quebro isso aí? Tudo isso é normal para ela. Ela acha que é assim. Agora, hoje, com os processos aí que a turma está estudando, é impressionante o processo. Agora, eu tenho visto muitos casos ultimamente aqui em Foz. Você sabe que a prefeitura mesmo, com o processo todo de educação, estão fazendo uma força danada dentro da área da educação. É muita gente que estão arregimentando em matéria de
psicólogo, de professores. Esse povo está tudo agindo em conjunto. Mas, Valdo, qual que é a lógica dessas CONJRELs ressomarem assim e aqui ninguém entende isso, nem nada? Todo mundo Vai entende, piorando. pelo contrário, você está aí para entender isso, coisa. Para que existe psicologia? Para isso, você estudou Mas para é uma isso. minoria. Olha, não interessa, mas esse povo, por enquanto, também é uma minoria. Se eles dominassem, a Terra já estava em fogo, já não existia mais, já tinha explodido já há muito tempo. Mas, Se eles dominassem. professor, Eles são minoria ainda. um dos elementos que eu, de tanto tempo na educação, pude sintonizar é a falta de limite. Um limite Não, educativo. hoje eu estou falando muito nisso, parece que a educação agora já está dando valor para isso. O limite hoje... O limite todo na lugar, família, todo de na educação escola. está no limite. Porque- Não deve bater no bumbum da Claro criança, que mas não. tem que estabelecer limite. Limite. É a raia, a fronteira. Mesmo Tem que ter seja- a linha de demarcação do que deve fazer. Mesmo que seja na base da troca, né? Às vezes precisa. Pode certo, até ser. Se diverte. Professor, tem o caso de bullying, né, que está bem ativo aí atualmente, né? Hein? Bullying. O quê? Eu não estou entendendo. Bullying. Ah, o bullying, sim. Tem isso, mas isso aí já não é mais tanta criança. Já é rapazinho. Já é adolescente, Já é né? adolescente. Estou falando aí de criança mesmo, 5 anos, 6 anos, 7 anos. E outra coisa, tudo carrasco. Tudo Gengis Khan. Tudo Ivan terrível. Tudo Hitler. Você está entendendo? Não é fácil. Para a fatologia, professor, aqui a terceira linha de baixo para cima, gostaria de aprofundar dois itens aqui. A antecipação assistencial As cobranças para olhos a para olhos. e as Paracariações insuspeitadas. O problema todo é o seguinte: a antecipação assistencial, as cobranças para olhos a para olhos. É você começar a pensar o que é que tem acontecido na sua vida, que eles já estão te chamando a atenção para evitar coisas piores depois da dessoma. E as paracariações insuspeitadas são essas que são feitas na vida humana, no dia a dia e também durante a saída da pessoa do corpo. E tem muita gente que eles mostram a realidade aí fora do corpo para ela, né? Então, o processo é esse: paracariações insuspeitadas. É muita gente assim. Por exemplo, muitas dessas coisas ocorrem aqui conosco. Tem gente que chega aqui que a gente vê. Esses dias, por exemplo, o nosso amigo Juscelino, ele é que trouxe uma pessoa que veio aqui para visitar a gente. E o caso não tinha nada a ver comigo, nem nada não. Era a saúde dele que precisava de ser vista. Eu vi isso logo que ele chegou, porque eles me falaram, eu vi, ele estava aí e tal. Por fazer os exames agora, eu tinha razão. Ele precisava mesmo. É para que o homem possa viver mais tempo. Foi por isso que ele foi trazido aqui. Isso é paracariação do processo. Uma coisa simples. E uma pessoa que não é boba, é gente de muita experiência na vida. Mas você sabe, a vida humana é complexa, né? Nem todo mundo acerta tudo, nem fica com o prioritário. É preciso de ver isso tudo, a assistência. Você que acompanhou as coisas, você não acha que eu estou certo nisso? A observação não é essa mesmo? E a forma como você fez a abordagem com ele, assim, totalmente exposta, assim, trazer a realidade dele para ele. Consciex para consciex. Foi impressionante. Impacto-terapia amigável. Total. Mas total. Não se esconde nada. Mas assim, não ficou pedra sobre pedra, né? Não ficou nada... Não, e a pessoa perde o caminho de casa, ela não dorme bem aquele dia, a gente já sabe. Mas tudo eu faço quando eles falam, pode fazer porque o coração aguenta. Eu nunca fiz com um que desse infarto na minha frente, nunca aconteceu isso. Mas um padrão de energia muito forte, né, Val? Não, para poder fazer aquilo, né? Desde antes, o negócio começa uns dias antes da pessoa vir. O negócio é igualzinho a CP2. Na hora que a pessoa se matriculou, registrou para participar do curso, ela já começa a ser assistida. É assim.
conosco aqui. Na hora que decidiu que a pessoa viria, já começou. Se inscreveu, entrou no vestibular, comprou a passagem. Mas eu queria aprofundar a questão da Morex. Ontem estava na aula lá do curso de Assistenciologia, dando aula lá pelo Instituto, e a gente abordou esse assunto da Morex. Essas condições todas fazem parte da complexidade assistencial que envolve uma Morex, ou simplesmente foi um caso, pegando esse exemplo que o senhor deu, clínico? Não, a Morex envolve isso aí, mas agora o processo todo, Morex existe mais do ponto de vista do cumprimento, da execução da programação existencial. Ela pode vir para suprir uma falha, uma lacuna que ainda está faltando, e aí seria uma mini. E pode ser uma max, que é um acréscimo daquilo que já está sendo feito. No caso, eu perguntei mais Então, se teria relação com o tipo de mini. Agora, Morex. se você for perceber, Morex é uma realidade muito lógica, racional, positiva, que ajuda muito o processo evolutivo das consciências. Mas é preciso de ver, né, o que, né? Por exemplo, uma Morex, às vezes, ela pode aparecer por um simples fenômeno parapsíquico e energético de extrapolacionismo. Pode ser uma Morex. Aquilo dá outra visão para a pessoa. Ela está dando muito valor para isso aqui, no entanto, o processo mais sério estava aqui. A hora que ela vira o viés, a vertente dela, o modo de abordagem, a análise dela, tudo muda para melhor. Isso tudo, às vezes, já é a engrenagem da Morex, a moratória existencial. Agora, a gente fala moratória porque aumenta o período de vida da pessoa. Mas o processo é aumentar esse período de vida em função da realização do trabalho dela. Esse período tem que ser produtivo, senão não adianta nada, senão não é Morex. Tá certo? Professor. Bom. Sim. Aqui. Eu gostaria de questionar sobre a frase enfática. O que tu queres, seu cachorro? As duas últimas linhas. Quando vivem desatentas a respeito de determinadas ações e certas fases da vida. Isso. Sobre essas ações, essas determinadas ações. A tendência da pessoa quando ela está com a vida um pouco melhor da história toda, ela quer esquecer tudo aquilo que ela já superou. Entende? E então tudo aquilo para ela morreu. Ela quer sepultar aquilo e não pensar mais. Mas agora, às vezes, nesse sepultamento, ela está colocando uma opção de coisa que ela precisava ainda de fazer um ressarcimento, um resgate, alguma coisa que está encoberta, que ela deixou, que não acabou bem. Então, a acabativa, às vezes, não foi bem feita. Por isso que a gente fala, a condição parapatológica da Melex anunciada, infelizmente, ainda há soberba, algumas consciências lúcidas. Quando elas descartam determinadas coisas que precisavam ainda de um burilamento, um acabamento, a acabativa não foi boa. Entende? Agora, isso tem que ser visto com respeito, por exemplo, aos parentes dentro da família nuclear, ao processo do círculo social, as relações que a pessoa tem com os outros. Alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, um processo de gratidão que a pessoa devia de ter com alguém que ela deixou passar. A gratidão é um processo seríssimo disso. E às vezes uma gratidão, quando chega naquele ponto que a pessoa está pior agora, sendo que ela pode ajudar e aquilo passa despercebido. Então, esse processo é seríssimo. São as pessoas que vivem desatentas. Sim. Isso ocorre porque a pessoa virou a folha rápido demais, não prestou atenção nos detalhes, naquelas nuances que ficaram para trás em termos de grupo. O problema é a gente examinar tudo, né? Pensar, refletir. Essas pessoas, eu sempre recomendo, hoje, nós já temos até a técnica das 5 horas de reflexão, mas eu sempre recomendo ir aos laboratórios, examinar isso com calma. Sempre é importante.
Agora, eu queria perguntar, dentro dessa mesma linha de ontem, a questão da transmigração. O nosso grupo, o senhor trouxe ontem a questão da afinidade, os afins que se atraem. Existe uma diferença do grupo para associar de maneira geral, né? Em termos de associação de ideia, de Sim. assimilar, de compreender. A gente sabe, o senhor sempre traz o curso intermissivo. Mas além do próprio curso intermissivo, do ponto de vista de transmigração, a maior ou a menor, eu queria compreender melhor esse processo, da onde nós viemos, não da onde especificamente, mas como funciona, ou como funcionou esse processo de transmigração. Os afins se atraem. Sim. Aqueles que estão mais próximos, que têm mais culpa no cartório, têm que conviver mais intimamente. Aqueles que estão mais distantes é porque tem menos culpa no cartório, não tem tanta coisa. Quem está mais próximo é que é o processo sério. Observa bem, todo mundo devia fazer isso. Observa bem quando você, de uma hora para outra, cai na sua frente uma determinada pessoa que tinha sumido há muito tempo. E ela vem com algum processo que você pode ajudar. Eu mencionei... Nunca fecha a porta para isso. Isso, às vezes, são os próprios amparadores que estão trazendo as pessoas para serem assistidas, de propósito. Sim, aquela senhora da Itália que eu mencionei é uma situação dessas. 10 anos depois, ela apareceu. Isso a gente não pode desprezar. Sim. Levar em consideração. Mas... Você entendeu, né? Entendi. É por aí. Agora aqui. Pessoas com os mais variados problemas e situações me procuram para me pedir conselhos, opiniões e pontos de vista. Pessoas de diversas situações sociais e econômicas e nos diversos locais que frequentam. Procuro responder somente aquilo que tem experiência e aconselho a elas procurarem um profissional da área em que estão com dúvidas. Por que essa multidão de pessoas me procura, já que não me considero nenhum gênio e a minha vida não é nenhuma maravilha? O que isso pode estar me indicando? Mostra que a sua força presencial inspira alguma confiança nas pessoas. Isso mostra que você tem que fazer força, porque tem energia para dar, tem oportunidade para trabalhar. Vamos ajudar os outros. O que você está esperando? Não renegue. Enfrente. Vamos em frente. Ao enfrentamento é necessário. Vamos trabalhar. Outra coisa, você já pratica TENEPS? É uma pergunta bem clássica aqui. No caso, para esse aí é o seguinte: e a sua TENEPS? Cadê o livro? Não é isso? Mas esse aqui não, é a sua TENEPS. Cadê a TENEPS? Que relação o senhor faria desse verbete com o verbete abridor de caminho sugerido na remissiologia? Que relações esse verbete teria com a minimização da Melex, quando previsível? Seria bom você ler lá o verbete inteiro e comparar um com o outro, que assim você vai tirar essas conclusões do que você está querendo. De qualquer maneira, a abertura, o abertismo consciencial também é importante nisso. Existe isso tudo aí, e existe muito mais outros verbetes nesse sentido. Agora, aqui no caso, a gente tem que pensar bem, são essas outras coisas. O problema da coleira do ego, o encolhimento consciencial, tudo isso são verbetes que vale a pena ver no caso. Eu acredito que não tem meu parapsiquismo muito desenvolvido ainda, porém, sempre que atendo um paciente em específico, sinto uma sinalética mais forte. Na última vez em que atendi, fiz EV e senti uma exteriorização de energia mais forte. Senti também uma grande movimentação de energia nas minhas pernas, como se a energia subisse dos pés aos joelhos e um forte calor na testa. Antes do paciente ir embora, ele disse que sentiu como se tivesse duas mãos sobre a testa dele e relatou que a sensação era agradável. Que pode ser isso? Será que o calor que eu senti na minha testa era decorrendo do processo que estava acontecendo com ele? Será que eu estou sendo beneficiado energeticamente ou parapsicamente com a presença dele? Se sim, qual seria a explicação para isso? A explicação é muito fácil. O amparador está tirando energia sua e dando para ele, já que você não está sabendo fazer isso. Vê se assuma a sua condição, seu papel, sua função. Vamos trabalhar. O processo é esse. A pessoa está expondo a situação aí, ela não lembrou que tem amparador ou qualquer coisa, né?
Tendo em vista a nova lei antipalmada, como é que fica a reeducação das crianças com os réus, que pode inclusive ameaçar a segurança dos próprios irmãos dentro do lar? Como impor limites a crianças totalmente insensíveis a reprimendas verbais? Tem muita processos, meios e expedientes de fazer isso. Leva para um psicólogo, se você não quiser, vai às psicólogas e faça uma entrevista. Elas te dão um dossiê do que você deve fazer para evitar isso aí. A gente não precisa de bater em criança nenhuma para criar limites para ela, não precisa de nada. Agora tem que fazer, ponderar, conversar e ter carinho com a pessoa. A criança precisando de tudo é carinho, que é bicho. O animal a gente trata com bicho. Um cachorro, você começou a dar atenção para ele, você está perdido. Ele vai te sujar a roupa, vai pular em cima de você, vai ter tudo isso. Não tem saída. Isso aí. Nós estamos com um que era assim, chegou aí tudo, com o rabo entre as pernas. Hoje, ele está sentindo que é o rei da paróquia. Está dominando tudo aí dentro, é o reinado dele. Está incrível o negócio dele. E pula. E outra coisa, está latindo tipo lobo. E aquilo fica muito tempo. Você olha bem, tudo é um processo de carinho. Né? É lógico, carinho e comida. Né? Se não tiver comida, não. Antes de ontem, eu quis ter uma retrocognição para saber sobre minhas vidas anteriores. Pedi ajuda a um amparador. Quando deitei à noite, comecei a movimentar as energias, veio um nome na minha mente, transmentor. Após alguns minutos, comecei a descoincidir. Então, a mão extrafísica pressionou meu peito sobre a cama e eu entrei em catalepsia. Na sequência, vieram imagens mentais de um campo de batalha e uma frase que dizia: Itália, 1942. Após isso, vi um forte clarão e corpos mutilados arremessados pelos ares, inclusive o meu. Pergunto: isso foi uma retrocognição assistida por um amparador? Eu nasci em 1958. Então, significa que fiquei 16 anos fazendo o curso intensivo? É um negócio, você anota tudo. O que vocês acham? O que a gente vai fazer no caso? O que vai falar? Poedecer, não é isso? Poedecer. Por que não? Não é isso? B. Sobre, na página 14, neossinapsologia, as neossinapses passíveis de desconstruir as retrosinapses anacrônicas. Estava pensando sobre neossinapse e geronte, quando eu li isso daqui, também li a frase enfática, quando fala das fases da vida, porque eu fico pensando quais são as alternativas que a gente tem quando o geronte, em alguns casos, eles indicam que a gente não tire a pessoa daquele ambiente que ela está acostumada, essa coisa toda. Ao mesmo tempo, a gente tem que tentar criar situações em que a pessoa ainda se consiga visualizar capaz, com criatividade, com capacidade de execução, uma série de coisas assim. Então, eu fiquei pensando como é que eu posso, ou qualquer um de nós, propiciar que a pessoa tenha novas experiências, tenha neossinapses, que sejam sadias para que ela evite a meleca. O processo dos gerontes aí do caso, o ideal é procurar falar dentro de fatos bem lógicos o que é que se passa com a realidade da pessoa, como é que ela pode mudar essa realidade e aproveitar o resto de vida que a pessoa tem. Esse é que é o caminho da desconstrução dessas retrosinapses anacrônicas, ultrapassadas. Agora, para isso, tem que conversar com a pessoa. Usar as expressões que a pessoa usa, falar na linguagem dela, ficar no mesmo nível que ela tem. E outra coisa, não forçar nada. Tudo aí tem que ser feito suavemente, devagar, não dá para fazer, num caso desse, impacto-terapia brava, não. Tem que ir com calma. Agora, se a pessoa é revoltada demais, aí sim, aí já pode usar uma, vamos dizer, terapia um pouquinho mais vigorosa. Agora, se ela não é assim, você tem que falar no nível que a pessoa tem. E fazer a demonstração dos fatos, é a fatuística. A fatuística para uma pessoa de idade
ela é melhor para que uma pessoa nova, porque ela já teve muito mais fatos que ela lembra, ela já teve muito mais experiência, já viveu mais. Isso às vezes é importante falar na questão de fato. Tem que ponderar bem esse assunto, vale a pena. Está entendendo? Eu penso que, com jeito, com a paradiplomacia, a gente consegue fazer muita coisa. A cuidadologia, uma das coisas que eu acho mais séria, é a interlocução, é o diálogo. Isso, às vezes, é mais importante que, em muitos casos, de remédio ou de recursos, disso ou daquilo. Vamos ponderar bem isso, você vê. Agora, cada caso, né, a gente tem que ver como é que é. A idade, a condição, a vida que a pessoa teve, como é que foi. Tem que examinar bem. Outra coisa, se examinar também, se for possível, o processo da heteroassedialidade. Nesse caso aí, isso é muito importante, porque uma pessoa de idade, às vezes, ela alimenta o processo do heteroassédio pela evocação. Isso também tem que ser examinado na pessoa de idade. Não pode ser esquecido. Aldo, aqui na página 14, enumerologia, antepenúltima linha. Deixa eu só continuar. Pode ser? Porque nessa questão da invocação e da retroalimentação, tem a questão dos grupos. Por exemplo, a pessoa é ligada a um determinado grupo religioso ou coisa parecida. E quando a pessoa ainda tem medo da morte, né, tem medo de soma mesmo, que não supõe que haja uma possibilidade de continuidade das suas vidas, ela fica naquele ciclo ela fica bem dentro estreito, de um status quo. É um negócio parado lá dentro. E, às vezes, um ciclo vicioso. Agora, o problema todo é o seguinte, é aí que entra o processo do assédio. Às vezes, há um assédio ali violento desse processo devido ao fanatismo religioso. Nesse caso, tem que ponderar, ver o nível que pode ser, qual a abordagem que vai ser feita. Agora, essas pessoas, geralmente, elas, às vezes, podem mudar muito de uma hora para outra. Se você tem um holopensene favorável, entende? E um modo de agir com uma certa diplomacia, o resultado é imediato. Tá. Isso é impressionante. Eu fico, porque meus pais estão exatamente nessa fase, né? Então eu estou tentando criar com eles condições com agora, a conversa faça, de mas alternativas agora não exija muito, entende? Faça aquilo que seja possível, mas não exija muito, porque senão o tiro pode sair pela culatra. Sem dúvida. Não pode forçar demais a barra. Por exemplo, aquilo que você fala de dar doce de leite para uma pessoa, quer dizer, aquilo que ela mais gosta, você tentar propiciar que ela tenha acesso com abundância, essa coisa isso aí toda. É importante, o que ela possa usar da melhor maneira dádiva, possível. Mostrar que ela não está sendo esquecida, dar valor para ela, uma outra coisa. Ou mesmo ela não tem isso esqueça tudo aquilo no que ela armário, falou hoje. Na próxima visita, você toca no assunto, para mostrar para ele que você pensou naquilo na hora que você saiu de lá. Isso dá muito valor para a pessoa. Eu fico percebendo assim, por exemplo, às vezes a pessoa tem isso tudo em estoque, ela tem coisas demais, mas ela está acostumada só a guardar, ela nem usa mais. Mas é que ela tem uma disponibilidade... Mas isso aí não adianta estar mexendo muito, não, isso é secundário. O problema é ver íntimo da pessoa, o que ela pensa. Se você for mexer nesse assunto, tem que explicar para ela a inutilidade de certas coisas dessa e como é importante ela ver que ela vai embora pelada, do jeito que ela veio. Todo mundo nasceu pelado e sai daqui pelado, não leva nada nos bolsos, não leva nem o registro geral, o documento, nem para fazer eleição, não precisa de participar de eleição, então isso tudo tem que ver, como é o processo íntimo. Isso é que é o mais importante, o essencial. Pensa nisso. Agora, olha o temperamento, por onde é que é o viés que você, o flanco, o lado, você vai acessar. Onde é que você vai abordar? Cada pessoa de um jeito. Por exemplo, o marido é uma coisa, a mulher, a esposa é outra. Mas o casal tem uma forma de funcionar que é interessante. Isso é depois. Que às vezes é um terceiro. O casal é outra coisa. É. Agora, cada um separado para depois ser o casal.
Se vocês trabalhar bem com cada um em separado, depois um vai ajudar o outro. Vai ficar mais fácil de mexer com o casal. A capite da situação? Valdo, agora em cima disso que a Érica colocou, e isso que você falou do cuidado, eu tive com meus pais agora, há uns 2 meses atrás, e eu comecei a fazer esse cuidado de não deixar eles fazerem nada, preparar, procurar colocar as coisas com mais facilidade, mais próximo deles. O que gerou isso? Começou a gerar uma irritação neles, porque meu pai com 85, minha mãe com 83, mas eles Sei, mas às vezes você está afobadinha, você está querendo fazer muita coisa simultaneamente, não pode. Tudo tem que ir devagar, com calma, sem pressa. Eles começaram a se sentir Faz o incapazes. quanto que eles têm 100 anos pela frente ainda para viver. Não força a barra de nada, não. Eles começaram a se achar incapazes e ficar irritados e Pois dizer, é, mas você deve ter acumulado muita coisa. Você devia ter pedido uma coisa só. Uma. eu acho que eu quis recuperar. Faz uma primeiro, depois pensa numa segunda, quando aquilo estiver mais ou menos tranquilo, aí você vê, passa para outra. Devagar e sempre, esse é o caminho. Eu fiquei com medo que não tivesse outra oportunidade, comecei a tratar eles assim, na palma da Não, mão. você que está mais afobada do que eles. Trate primeiro você, depois você pensa nele. É o jeito. Página 14, enumerologia, Sim. na antepenúltima linha, você fala da substituição da autovergonha improdutiva pelo autoabertismo recompositor. Você pode explicar o que é o autoabertismo recompositor? Como é que ele se manifesta? O autoabertismo é o seguinte, é esse que você procura recompor a situação. Pensar o contrário daquilo que você pensava antes. Que cometeu algum erro, alguma falha, e o pior, alguma omissão. Então, com isso, você já vai procurar recompor, examinar, ver com outros olhos. Isso é importante. Uma coisa muito séria também é ver se há queixas, seja esse da pessoa de idade, ou seja você que está examinando você mesmo, é ver se tem queixumes. A pessoa se queixa de alguém, que às vezes as pessoas estão se queixando de uma pessoa que já morreu há décadas, e ela está se queixando até hoje, quer dizer, uma perda de tempo total. Então, para essa, chega e fala assim, esquece isso, quem está vivo é você, ele já morreu há muito tempo, a pessoa já foi embora, a vida é outra, já vai ter vida pela frente. Então, o problema é ver isso. Agora, entre essas coisas mais difíceis que tem, são os fanatismos religiosos devido ao problema das doutrinas inculcadas na pessoa. Ela tem muita inculcação disso ou daquilo, do paraíso, do inferno, do limbo, do purgatório, do diabo. Isso aí é um problemão para expor para a pessoa. Agora, o caso todo você pode falar, quando não tem outra saída, você chega para a pessoa e fala assim, olha, eu queria que o senhor ponderasse uma coisa. Eu, na minha idade, com a minha experiência, o que eu tenho lido, estudado, tudo isso, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu vejo a vida desse modo. Eu penso que é um pouco diferente daquilo que o senhor pensa. Mas, por exemplo, considere isso até amanhã. Considere que, por acaso, porventura, entende? Pode ser que eu esteja com a razão. Então veja uma outra hipótese, é um outro viés, outra vertente para o senhor pensar. Isso às vezes dá resultado. Entende? De início você deve falar para a pessoa, eu sei que o senhor tem mais experiência do que eu, o senhor é mais de idade, se a pessoa for mais de idade. Isso assim, mas eu queria só pensar, eu estou ponderando, eu preciso estudar. Então, você se coloca na posição de você que está precisando de assistência. Às vezes dá certo. É o processo de uma reversão de posições, de papéis. Às vezes dá certo. Agora, a ponderação que eu chamo, isso que eu chamo de lógica, de racionalidade, na interlocução, faz a criatividade de todas essas situações, da dialética. Isso aí pode ajudar demais na hora, porque dá inspiração da pessoa.
o que ela deve falar, o modo, expressões, o jeito. Agora, quando você consegue mexer no nogógio da pessoa e ela, pelo menos, prestar atenção naquilo que você está falando, com lucidez, e ver a profundidade disso, isso já abre uma porta, é o abertismo daquela consciência. Isso ajuda demais. Agora, você sabe que isso é um dos fenômenos mais sérios que tem. A coisa mais séria é o acolhimento. Se você já alcançou a primeira fase do acolhimento, já está bom. Mas agora, a orientação é que é o problema mais sério de tudo. É o meio da história. Como é que você entra no imbróglio da ideia, vamos dizer, a argumentação, a ideia básica, o cerne daquela abordagem. Isso aí é que é o cerne da história. Então, essa instrução, orientação da metade do trinômio, que é o acolhimento, orientação e encaminhamento, essa orientação é que é o mais sério. O acolhimento mostra já uma certa vitória, mas vitória mínima, pequena, isso é pouco. Pelo menos ele já admitiu ser acolhido, já é alguma coisa. Mas agora a coisa mais séria é a segunda parte, que é essa orientação, a instrução, a dialética, o entendimento recíproco, a interlocução do processo em si. Porque aí é que você vai mostrar a novidade ou a renovação que tem que ser alcançada. Isso dá muito trabalho. Professor Agora, para Valdo, todo mundo, qualquer tipo, desde a criança até a pessoa de idade, isso aí é importante. Professor Valdo, aqui no ar. Nessa questão que a gente está conversando aqui, existe duas possibilidades. Quando se pretende fazer a orientação, que tal se falar com aquela consciência que está necessitada de esclarecimento, tal maneira que seja assim, como consim, e em alguns momentos como consciex. O que você acha disso? Não, lá no fundo, quando você trabalha com um processo desse, é aquilo que eu falo, o diálogo é de consciex para consciex. Faz de conta que a gente esteja dessomado. Tá. Mas a gente não fala isso para a pessoa. Não, claro. Mas você tem que pensar assim, por quê? Se você não fizer isso hoje... Em algum momento vai acontecer. Amanhã você vai ter que fazer depois da dessoma. Sim. Tem um monte de gente aí que eu quero atender logo, porque é bobagem eu deixar, porque amanhã quem vai enfrentar a situação de novo sou eu mesmo. Uhum. E a não é a pessoa. E a competência naquele momento é nossa. Pois é, o problema é da gente. A primeira coisa para a gente entender isso é o seguinte: pense que todo mundo que a vida levou você a procurar assistir é porque você deve àquela pessoa. Uhum. Se você pensar que todos eles são seus credores, a coisa muda de figura. Agora, eu aprendi isso com meu pai. Criança, quando eu levava aquelas notas de 500 mil reais para o povo. Entende como é que é? Não, isso tudo eu estou pagando minhas coisas. Agora, o meu pai tinha isso porque ele tinha se defendido lá, né? O homem morreu, eu penso sem que perna depois disso, e outra coisa, com a úlcera varicosa na outra perna que sobrou, uma vida difícil, com a diabetes violenta. Isso tudo fez ele pensar demais. Outra coisa, não podia andar. Você está entendendo? Mais forte do que a técnica da reflexão de 5 horas, só tem uma coisa: cortar a perna do cara. Ele vai ser obrigado a parar. Uhum. Ele vai ter que refletir. Então, a deficiência física, nesse caso das extremidades aí de baixo, isso aí é muito sério em matéria de reflexão. Deficiente físico, todos eles, quando eu encontro, eu falo com eles, quando o negócio é desse.
Pensa bem, você já entrou em reflexão a causa disso? É muito sério. Agora, por exemplo, eu já arranjei uma coisa que substitui a deficiência física, né? O inválido, que é a técnica da reflexão de 5 horas. 5 horas. O que vocês acham? Essa é bem mais suave, com calma. Pode ser feito até, a pessoa pode fazer uma reflexão, de vez em quando ela beber uma coisinha, uma aguinha, uma coisa, um suco, ou comer uma kiwi, uma manga. Entende? Há uma série de condições, é bem melhor do que perder uma perna para poder começar a pensar. Agora eu digo para vocês, vocês acham que vocês já viram alguém que perdeu algum membro inferior aí, no caso, para poder refletir sobre a própria vida? Eu já tive gente a vir me falar isso. Eles sem perna. Isso é um fato. Não é eu que estou criando, eles mesmos acham. Não, isso aí foi feito para eu fazer mais reflexão. Eu precisava, minha vida era uma mazorca, era uma zona, uma zorra, diabo. Mudou. Eu agora penso. Professor. Antes eu não pensava. Às vezes ocorreu porque eu já perdi uma perna por imprudência. Tudo isso eu já vi. O senhor podia falar mais sobre o encaminhamento, sobre esse trinômio? Acolhimento, orientação e encaminhamento? O senhor podia falar um pouquinho mais sobre o encaminhamento? Como é que seria a condição de fazer o encaminhamento? O encaminhamento quando a orientação é suficiente. Follow-up, é a pessoa seguir aquilo. Ela não deixar que a entrevista, o contato com aquela pessoa morre naquela entrevista. Não, certo. Aquilo tem que continuar, tem mais coisa para ser feito. Certo. To be continued, quer dizer, a ser continuado. É uma série, não é um filme só daquele dia. Certo. Mas tem mais episódio pela frente. Por exemplo, dentro da Conscienciologia seria a OIC, por exemplo, a Conscius, né? O que tem? Diga assim, esse encaminhamento seria... Tem os livros, os cursos, as instituições, os laboratórios, tudo isso. São muitos, né? Tem a docência. É isso que pedi lá para o Conselho dos 500 fazer a listagem da Cognop. Isso. É isso aí. Vamos dar uma Cognop para ele. Por exemplo, uma pessoa dessa, a gente dá para ele. Olha o que já existe aqui. Claro. Vê o que te interessa. Olha o cardápio. É o cardápio de oportunidade. E abrir mais o horizonte para aquela pessoa. Não, e pode dar depois aquele negócio, por exemplo, o ano de 2011, o que vai ter no CAEG? Já dá para a pessoa tudo lá, um kit. É a programação do próximo ano. Isso é que é o ideal, né? Obrigado. Aldo, página 13, na parafatologia, 5ª linha, o ato de trair a autoparaprocedência. Você pode falar sobre isso? 5ª linha. O ato de trair a autoparaprocedência. O problema aí é o que a gente está falando, é o óbvio, né? Você tem uma paraprocedência, você age de acordo com isso ou você já descambou? Você está noutra. Então, por exemplo, quando você dessomar, você nem vai merecer mais aparecer naquilo, já vai direto para um lugar pior. Isso aí eu acho mais raro. Quem fez curso intermissivo, a tendência é ir para um lugar melhor. Agora, sempre a pessoa vai voltar a penates, quer dizer, ela vai dar para ver de onde ela saiu, ver a situação como é que é. E outra coisa, sempre ela quer ir, por um motivo muito simples, a curiosidade. Ela quer se atualizar. Não, eu vou atualizar as fofocas, vamos ver como é que está, quem é que foi, quem é que não veio. Eu sei porque isso passou comigo, né? Quando eu apareci no Pombal, eu queria saber, não, mas e o fulano? E o fulano? A hora que eu cheguei lá, eu comecei a lembrar mais ainda do que eu sabia aqui na vigília física ordinária. Lá eu comecei a lembrar de tudo. Eu vi uma coisa, não, e o fulano está aqui, é aquele outro que tem, é aquele negócio, como é que é? A minha enfermeira falou assim, olha, tudo isso já foi, não tem mais ninguém aí. Eu mesmo estou para sair também. Você me pegou aqui no... Senão você ia chegar aqui, não ia encontrar ninguém, é renovação. Eu falei assim, eu já vi isso. Eu fui à minha terra, cheguei lá para ver uma opção de coisa, não tinha mais, a terra é outra. A cidade cresceu, os bairros todos cresceram, né? Então isso tudo muda.
Lá é a mesma coisa, extrafisicamente é a mesma coisa. Tem que ver, onde nós vamos. O que foi? Na página 12, na fatologia, na terceira linha, você poderia comentar mais sobre a Consim, mesmo ainda lúcida, suscetível de vivenciar a fase da Melex pós-dessomática? O problema todo é o seguinte, vamos supor que ela vem para cá, ela é uma consciência igual às outras mesmo, mas, no entanto, ela é lúcida, mas cometeu algumas bobagens. Aquilo pode ter dado uma repercussão maior, vai criar um processo pesado dentro da ficha dela. Aquilo pode criar uma Melex, sim. Ela jogou fora a oportunidade. Mas, no caso, ela gente, não estaria lúcida para isso. Quantas vezes, quantas pessoas vêm aqui? Que deu a Cristiana que sabe. Pois é, qual é o percentual do povo que vem e vai? 10% ainda? Se tem 600 pessoas, nós podemos falar que são 60? São 60. Vamos supor que dessas 60, tem 10 que não vão ser retomador de tarefa nem nada, e fica, às vezes, só fazendo besteira com outras coisas durante algum tempo. Como é que fica? Sim, a minha questão é que, mesmo ainda lúcida, então é uma lucidez relativa, né? Não, ela teve lucidez, ela veio aqui. Uma das maiores demonstrações de lucidez é uma pessoa que chegou e viu as coisas conosco. Só que ela não tem prosseguimento na lucidez. Ela não avançou com isso. Ela viu. Outra coisa, muitas dessas pessoas, elas não nos combatem, não. Elas abençoam a gente, acham que é o máximo, etc., mas não quer nada, deixa para lá. Entendeu? Lucidez ainda restrita, né? Restrita, pequenininha. Ela ficou só uma reação inicial, mas ela não levou aquilo em consideração. Agora aqui, me inscrevi no ECP2, mas foi financeiramente inviável ir para o curso. O dinheiro sumiu. Pode ter sido desorganização minha ou assédio? Ó, já responderam para você, falar que amo. O professor poderia comentar a quinta linha da parafatologia, página 13, o ato de trair a autoprocedência? Nós acabamos de falar. Em teoriologia, página 13, a teoria dos gargalos evolutivos. Aí tem um verbete que eu já falei sobre gargalo, já? Seria bom você ler o gargalo. Hein? Ainda não veio, não? Ah, então é. Mas o caso é o seguinte, o gargalo evolutivo, é importante a gente entender o que é isso. Na vida, eu tenho como princípio o seguinte, uma ideia básica. Tudo que a gente faz, você procura alcançar uma determinada meta que corresponde àquela ideia. Aquilo é o seu objetivo, é o desiderato, é o escopo, é o goal, é aquilo lá, é a finalidade que você quer. Essa finalidade, ela exige uma tramitação sua, de onde você está até chegar lá. Isso aí, então, quando você começa, você pode colocar o curto prazo, médio prazo, longo prazo, até alcançar aquela meta. Agora, no início, você vai chegar a um certo ponto que o mais importante, o mais sério, aquele impedimento maior, aquele travão maior, você vai conseguir ultrapassar. Na hora que você ultrapassa, esse é o gargalo. Você vai entrar num platô que as outras coisas vão ficar mais fáceis. Quase sempre, depois que ficou mais fácil, você vai ter também uma visão maior da realidade que você não tinha antes. Por quê? Você estava bloqueado devido ao gargalo, as coisas todas que incomodavam você, as preocupações que eram maiores. A hora que você passa esse gargalo, a coisa melhora e o abertismo consciencial se amplia. Por isso, a teoria dos gargalos evolutivos é baseada nessa condição. Se a gente começar a pensar nisso, a coisa vai longe. Agora, eu já falei muito em gargalo nos verbetes da enciclopédia. É só procurar pelo Find, busca, coloca lá a palavra gargalo e olha onde é que vai bater, que você vai ter uma opção de ideia sobre isso. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre castração de cães. Quais as consequências holossomáticas para o animal? Muitos criadores defendem a castração como forma de fazer a manutenção da saúde do animal, do temperamento. O que o senhor acha? Olha, eu acho que isso aí é um assunto dificílimo e bravo, porque é um processo de mutilação da biologia animal.
Mas agora, realmente, há casos desses que às vezes são muito bem indicados, até do ponto de vista cosmoético e tudo mais, devido à sobrevivência do animal. Não é só gato, não. Não é só cachorro, não. Tem gato também, essa coisa toda. Então, isso, cada caso tem que ser examinado. É difícil da gente dizer que não. Agora, por exemplo, uma coisa que está errada é a hora que a pessoa pega um animal doméstico e só para facilitar o convívio com esse animal, ela então castra ou faz qualquer coisa nesse sentido. Aí é a pessoa que tem que ver a consciência dela, como é que fica numa condição dessa. Isso tudo tem que examinar para ver como é que fica isso. Essas coisas todas tem que ver caso por caso. É aconselhar transmitir via rádio técnicas de mobilização de energia? Faça um programa de entrevista em rádio local sobre projeciologia e conscienciologia. Hoje falei sobre TENEPS, a entrevista é mensal. Olha, desde que você transmita sem deixar mal entendido, está tudo bem. O problema é não deixar mal entendido. E outra coisa, o mal entendido quase sempre aparece por confusão. A pessoa pensa em umas coisas que ela pensa de energia, você está falando em outro tipo, e o modo de aplicação. Tem que explicar isso muito. Se o programa de rádio permite uma explicitação mais profunda, ampla do processo, vale a pena expor, sim. Agora, começa com o estado vibracional, falar o que é, repetir, insistir, mostrar como é que é, senão não vai não. Conheço uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos. Nenhum deles conversam, falam, trocam afeto. São completamente assediados. Quando entro na casa deles, percebo a energia muito ruim. Eu convidei para uma palestra no IPC e ele foi. Dentro da casa tem a imagem da mãe que já dessomou e quadros e imagem de santos. O senhor pode falar dessa distância entre eles? Olha, isso aí é a casa de Orates, né? É a casa que todo mundo manda e ninguém toma atitude. É a casa que todo mundo xinga e ninguém faz nada em favor. É a casa que ninguém tem diálogo um com o outro. Isso aí é a casa da baratrosfera, faz parte do serviço. Agora, o problema todo é o seguinte: tem que conviver com esse povo para ver o que é que faz, para ajudar. Fazer um entrelaçamento, uma intercompreensão. É das coisas mais difíceis que tem quando chega nesse ponto. Agora, em primeiro lugar é o seguinte, tem que usar a técnica do leão, ou da leoa. Você sabe qual? Tem o rebanho que está passando. Então ela vê aquele que é o mais frágil, e chega e pega. Então a mesma coisa, são 5. Olha do rebanho dos 5, qual é o bicho que é mais frágil desses? Bicho homem. Então vai fazer abordagem para esse. Através desse ela vê o segundo, e por aí vai. Às vezes dá certo. Na questão do rebanho, a técnica da leoa às vezes funciona. É o jeito de sobrevivência de todos. Está entendendo? Agora, o processo todo é o seguinte: essa metáfora de chamar o rebanho de bicho, de gnu ou de zebra, não está longe da realidade, porque uma casa dessa, 5 aí são mais ou menos isso. Lá é um jardim zoológico. Esse é o jardim zoológico. É um ambiente pesado, claro, um holopensene difícil. Então a gente tem que agir com calma. Agora, o problema todo é o seguinte: a pessoa não deve mostrar só ingenuidade, ou que ela é boba. Ela tem que mostrar também que ela é sensata. Isso é que é importante para ajudar. Se ela tiver mostrar muita bobagem, eles acabam com ela na hora, ela arranja até um apelido para ela para lidar com ela. Agora, se a pessoa entrar e mostrar sensatez baseada em fatos, acabou. E outra coisa, ela deve examinar a psicologia, a fisionomia, o perfil, todo o currículo das 5 personalidades e guardar aquilo que pode servir como busilis e o nogódio. Na hora de precisar, falar para a pessoa, falar, não, você tem isso, mostra de uma burrice total. Então vê
qual é a maior burrice de cada uma dessas pessoas? Do pai, da mãe, de cada filho. E guardar aquilo. Para falar em particular, você e a pessoa. Isso, às vezes, dá resultado. É assim que eu tenho feito na minha vida. Desde lá de Uberaba, eu já usava essa técnica. Agora, pego o mais frágil, vamos dizer, dá um jeito de conquistar aquela pessoa. Você já vai ter um aliado dentro daquele conglomerado baratosférico. Isso já ajuda. Você já tem alguém lá dentro que pode ofereceu a casa para você e tal. Para você estabelecer ali o headquarter, entendeu? A base do trabalho assistencial. É uma saída. Você está entendendo a lógica disso aí? Valdo. É uma saída aí. Sim. Uma última pergunta. Sobre paraprocedência, você tocou nesse assunto. Uma consciência sai de uma paraprocedência, por exemplo, o Pombal, que você fala muito, né, que você saiu, na condição de assistente. E uma outra pessoa, uma outra consciência que saia para ressomar do Pombal numa condição de assistido. Nesse caso, você considera que a paraprocedência desse assistido é dali mesmo, ou na verdade a paraprocedência dele é da onde que tiraram ele para ele ser assistido? Não, se ele passou lá, seja assistente ou assistido, todo mundo lá é assistido e assistente. Há uma intercooperação e uma interassistência. Agora, uns têm, às vezes, um cargo mais amplo, atende mais gente, ou tem mais jogo de cintura do que outro. A diferença é essa, mas todo mundo está mais ou menos no mesmo nível. Mas então você considera que se o cara de qualquer passou maneira, lá, para ir ao Pombal, já mostra um jogo de cintura muito forte. Começa que as pessoas lá, elas já alcançavam a possibilidade de telepatia. Já volitavam por si mesmos sem problema nenhum. Só isso, só essas duas coisas já muda tudo de figura. Está entendendo? Mostra um nível de hiperlucidez dentro do processo. Agora, o problema é que muitos vão para lá como assistidos para serem assistentes posteriormente. Esse me entende. É como se está tendo um curso de assistente na condição de assistido. Você está entendendo o que eu estou falando, Alexandre? Olha só. Não, lá na intervenção já começa lá, já começa a ver. Ali ele começa a tirar as deduções, porque ele tem que aplicar aquele curso, ou aquelas lições que ele recebeu, nos meandros dos detalhes e minúcias da programação existencial dele, que é diferente da sua, do outro, do mando, até, não, de todo mundo. Não, e tem uns que ficam lá muito tempo, tem uns que têm determinados tratamentos de reflexão mais séria do que outros. Por exemplo, quando eu cheguei no Pombal, tinha um homem que estava sempre lá, e ele ficava recostado, como se fosse um local tipo jardim. Você está entendendo? E eu perguntei, o que é que foi feito do fulano? A hora que eu cheguei lá, eu comecei a lembrar do homem, os detalhes todos, quem esteve, quem veio, como é que foi, tudo assomou na minha memória, você está entendendo? Fora do corpo. Agora, aí ela falou assim, não, ele já foi também, já está trabalhando. E eu ainda perguntei, onde é que ele foi? Ela falou assim, ele foi para Calábria, lá na Itália, a turma da Itália. Entendeu? O cara foi para lá. Agora, vários desses, às vezes, eles tinham, às vezes, vidas longas, outros tinham vida curta, às vezes era uma mini projeto. E nem todo mundo que saiu de lá é intermissivista. Agora, muitos desses tinham muito contato e muita coisa com os outros. Agora, o Pombal, por exemplo, praticamente foi o que me ajudou a que as consciex fizessem o pandeiro para a gente ter aquela assembleia de vez em quando com o povo. O Pombal me ajudou nisso. Abriu o caminho para isso. Tinha gente que a gente tinha assistido, que eles agora vinham assistir a gente. Uma mão lava a outra. É o processo da gratidão. Entende? Então, o processo de assistência é uma reação em cadeia interminável, infinita. E a gente nunca sabe
o retorno positivo que você recebe de uma hora para outra. Isso aí é das coisas de surpresa agradável, mais séria que tem, é o retorno da interassistencialidade. Imagino. Pense nisso. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 55 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 20 perguntas online, 28 votos presenciais e 15 votos online. Hoje teremos os recados da Rosa, o programa Verbetografia, o Rodolfo, curso Introdução à Programação Existencial, a Cristiane, curso Definição da Especialidade Pessoal, e a Patrícia, curso ECP2 em Foz do Iguaçu. Antes, o recado do Amigos com o Eduardo. Pessoal, boa tarde a todos. A gente gostaria de lembrar que a lista dos premiados no domingo, do sorteio da campanha dos Amigos da Serenidade, estão no site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Foram sorteados 13 prêmios, foram 10 cursos, 2 livros e 1 laptop. Então, as pessoas que não acompanharam aqui a tertúlia no domingo, podem entrar no www.enciclopediadaconscienciologia.org e checar lá os sorteados. A gente gostaria também de lembrar que nós estamos em fase final dos testes do nosso novo site, do novo sistema, e é um site mais moderno, tá, com mais facilitações em relação aos amigos da enciclopédia, e dentro de um processo de sinergia maior, ainda do ponto de vista aqui da internet, com o site do CAEC e com o canal da Tertúlia. Então, em breve, a gente vai dar mais informações para vocês. Obrigado. Boa tarde. Para avisar a todos que o programa Verbetografia, aquele programa para escrever o verbete, para a gente submeter aí a inclusão na enciclopédia da Conscienciologia, ele vai começar agora na segunda-feira, às 7 horas da noite. Então, o nosso programa tem duração de 4 meses. Ele vai começar no dia 9 de agosto, na próxima segunda-feira, e será feito das 19 às 22 horas. Vai ser lá no salão da Holoteca. As inscrições na recepção do CAEC e os valores, eles são equivalentes à questão da dinâmica. Então, está bem acessível, a gente convida todos interessados em escrever o verbete da enciclopédia a participar desse programa. Ele vai ter algumas alterações assim na dinâmica dele em relação ao anterior. É uma segunda versão e a tendência é de estar melhor, tá bom? Esperamos todos. Eu estou aqui para divulgar o curso online da Apex, o primeiro curso à distância, Introdução à Programação Existencial da Apex Internacional. O curso ele é dividido em 4 módulos, com um total de 6 horas. É um curso que você vai poder participar a partir da sua casa ou do seu computador, numa segunda-feira, que começa dia 13 de setembro. Então, são 4 módulos, então são 4 semanas de curso. Nós teremos aqui, dentro dos objetivos do curso, favorecer a compreensão do propósito de vida, segundo a Conscienciologia, apresentar os conceitos básicos da programação existencial, PROEXIS, propiciar a identificação do propósito de vida pessoal e motivar a realização da sua PROEXIS, do seu propósito de vida. Maiores informações, basta entrar no site www.apexinternacional/introdução. Você entra no site e pode preencher o formulário de interesse. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde a todos. O convite é para o curso Definição da Especialidade Pessoal. O aviso é que o curso que teria início nesse final de semana foi adiado e a data de início é nos dias 10, 11 e 12 de setembro. E um outro esclarecimento é a respeito do perfil dos alunos da turma. Esse curso, no ano passado, a gente teve 24 alunos e a maioria deles eram voluntários veteranos, com mais experiência. E o perfil deles eram pessoas que estavam redefinindo ou definindo sua especialidade de PROEX, visando tornar as suas ações interassistenciais mais eficazes. Então, quem está dentro desse perfil, que está no processo de reciclagem, pode ter o benefício participando desse curso. Maiores informações podem me procurar ou então a recepção do CAEC. Obrigada.
Boa tarde. Há movimentos de retratação grupal que só acontecem em grupo, em conjunto. Muitas vezes os amparadores passam vários anos reunindo o local, as pessoas, as consins e consciex para realizar esse trabalho. O ECP2 passa a ser, então, uma grande oportunidade para esse tipo de retratação. E esse ano, nos dias 24, 25 e 26 de setembro, nós temos uma condição muito especial. Nós teremos 3 EPICONs em 3 cidades diferentes realizando o ECP2. Então, nós teremos ao mesmo tempo o ECP2 de Porto Alegre, o ECP2 de Foz do Iguaçu e o ECP2 do Rio de Janeiro. Se você se sente comprometido com este trabalho de retratação, de reurbanização extrafísica, você pode procurar o IPC e se inscrever no curso ECP2. Os pré-requisitos são ter participado do curso ECP1 e ter participado de um curso de campo nos últimos 5 anos. O ECP2 de Foz também está recebendo inscrições na recepção do CAEC e o preço promocional de 30 dias está R$ 610 à vista. O professor é o Alexander Steiner e o curso acontecerá inteiramente no Hotel Rafaim da BR. Obrigada. Nódulo holomnemônico é o verbete eleito para amanhã, com 15 votos. A especialidade holomnemosomatologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.